Aquele excelente dia, já vamos para nossa live, mais um dia na presença de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, precisamos estar firmes e confiantes na fé do Senhor, porque o Senhor ele tem tudo aquilo que nós precisamos, né? A palavra, a verdade, o agir, o mover, tudo que é dele, né? Então nós todos os dias estamos aqui contemplando a palavra de Deus e tendo certeza que a graça dele está sobre nós. E nós já devemos o quê? Ouvir a palavra de Deus e entender o que ela quer falar conosco hoje, né? Todos os dias nós temos a palavra de Deus, graças a Deus, né? Ao nosso dispor, para que nós possamos tirar o ensinamento para a prática na vida, né? E glória a Deus por isso, pela bondade de Deus. Nós vamos hoje fazer a leitura de Êxodo 38, onde continua a construção do tabernáculo, agora trabalhando no altar do holocausto, bacia de bronze, os atos das suas cortinas e a contabilidade dos materiais ofertados, a prestação de contas. Então já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer sabedoria e discernimento dessa palavra. E diz assim: fez também um altar do holocausto de madeira de acácia de 5 covados, e era comprimento de 5 covados de altura, era quadrado, e 3 covados de sua altura. E fez as suas pontas nos 4 cantos da mesma peça, eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também os utensílios do altar, o cinzeiro, das pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar o crivo de cobre e em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até o meio do altar. E fundiu 4 argolas de 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e cobriu de cobre. E pôs os varais de argola ao lado do altar, e com eles levava o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre para a sua base de cobre dos espelhos das mulheres reuniram para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 covados. E as suas 20 colunas e 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessa coluna, as molduras eram de prata. E o lado norte, as cortinas de 100 covados, as suas 20 colunas e 20 bases eram de cobre. E os colchetes da coluna e as molduras eram de prata. E do lado do ocidente da cortina, e dos 50 covados, e das suas colunas 10, e das suas bases 10, e os colchetes da coluna e a sua moldura eram de prata. E do leste e do oriente as cortinas de 50 covados, e as cortinas de um lado da porta eram 15 covados, e as colunas de 3 e as suas bases de 3. E do outro lado do pátio, da porta do pátio, de ambos os lados era cortina de 15 covados, as suas colunas de 3 e as suas bases de 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as suas bases das colunas eram de cobre. Os colchetes da coluna, suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis eram de prata. Todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio era obra do bordador, de azul, de púrpura e de carmesim, e do linho fino torcido e do comprimento, que eram 20 covados, e a altura e a largura de 5 covados, conforme a cortina do pátio. E com as suas 4 colunas e 4 bases eram de cobre, e seus colchetes de padra revestidos de capitéis, e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta era a enumeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio do Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel e o filho de Uri, e o filho de Ur, o da tribo de Judá, tudo como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Zamaque, e da tribo de Dan, um mestre de obra engenhoso e artífice, de bordado em azul e púrpura e carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra e toda a obra do santuário, em saber, ouro e oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário,
e todo aquele que passava rolados em idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases de 100 talentos e 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes nas colunas e abriu seus capitéis e cingiu as molduras. E o cobre da oferta foi 700 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases das portas da tenda da congregação, do altar de cobre e o crivo de cobre de todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Então aqui mais instruções sobre a palavra, né? Como o Senhor tinha ordenado. Então aqui ele faz a construção, né, do tabernáculo. Ele faz a construção do tabernáculo, onde ele traz o altar do holocausto, a bacia de bronze, os atros e as suas cortinas e a contabilidade dos materiais ofertados. Então, o primeiro ponto aqui, ele traz o altar do holocausto, né, que era o custo do sacrifício. Aqui já remete à vida de Jesus, que foi um sacrifício vivo, né, o sangue que foi derramado para a nossa salvação. Em segundo ponto, a bacia de bronze, que era para trazer uma pureza antes da presença. Eram purificados o coração, a mente e as intenções. Porque uma das coisas principais que nós temos que vigiar é a intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente faz algo com intenção até positiva, mas tem momentos que você faz algo positivo com intenção negativa. Então nós temos que examinar o nosso coração. Existe até um louvor que diz assim, né? Senão examine em mim. Aliás, tem um salmo que também fala. Examina o meu coração, né? Vê se há em mim algo que não te agrade, né? E terceiro ponto, o átrio, que era o espaço comum de adoração, era um espaço de acolhimento, reverência e propósito. Era um espaço que as pessoas estavam ali destinadas a adorar, a clamar pelo Senhor, a estar na presença de Deus, né? Em quarto ponto, o inventário, que era a transparência e a mordomia, né? Ou seja, aqui é onde o Senhor ele ensina a administrar os recursos também, né? Nós precisamos aprender isso e eu creio que nós não somos ensinados isso nas escolas, né? Uma educação de administrar os nossos recursos, né? Porque se a gente está ferido e está com alguma questão emocional, muitas vezes você usa o recurso para suprir aquilo que não vai suprir e aí acaba administrando mal aqueles recursos. Então Deus ele traz um momento de transparência, que é preto no branco, sem ensino matemático, né? Matemática não tem 1 mais 1 pode dar 2,2, não, 1 mais 1 dá 2, é exato, né? Então a prestação de contas vem aqui, o temor ao Senhor, que é a obediência disso. Então era um tempo aqui que eles estavam, né, adorando a Deus, e a gente aprende a adorar a Deus no sacrifício. Qual é o sacrifício hoje maior da nossa vida? É o nosso coração rendido a Deus. É quando eu digo não para as minhas vontades, não para os meus desejos, não para os meus pecados. E digo, Senhor, a minha carne quer até isso, mas te obedecer é prioridade. Então o coração rendido hoje é o nosso maior sacrifício nesse mundo tão cheio de coisas, né, materiais e supérfluas. Né? Santidade, que é uma vida purificada, uma vida que está diante do altar, uma vida que tem temor ao Senhor, uma vida que busca o Senhor. E uma comunhão, que é o quê? Um povo unido. Eu não posso me isolar para viver o meu ministério com o Senhor, né? Porque nós somos ferramentas de Deus, canais do Senhor. Então, se eu sou um canal, eu preciso agir trazendo a fonte, que é Deus, para as pessoas que estão próximas a mim, né? E a mordomia, que é o quê? Uma vida administrada com temor, uma vida que não está ligada ao nosso ego, às nossas vontades, mas que é administrada para o reino. Amém? Então nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E como é que eu amo a Deus? Aqui tem alguns exemplos de coisas na prática que você pode fazer hoje. Né? Então, uma coisa que eu te convido é você realmente se colocar diante da presença de Deus e saber o que Deus quer de você. Esses dias eu estava num momento de espremida do Senhor e foi interessante porque o Senhor ele vem tratando algumas coisas dentro de mim que não são coisas fáceis, são coisas que eu nem via, nem conseguia ver, e hoje eu tenho orado pedindo ao Senhor para que Ele me mostre, né?
para que o Espírito Santo ele fale para mim, poxa, esse comportamento não está legal, aqui você tem que tratar, você tem que olhar para isso daqui. E eu estou sendo realmente lá, moída mesmo com o Senhor. Mas eu estou na mão do oleiro, né? E às vezes o oleiro ele quebra o vaso, ele desfaz o vaso e refaz o vaso. Mas a gente tem que estar na mão certa. Eu não posso estar quebrado diante daquele que não pode me ajudar. Eu tenho que estar quebrado diante daquele que vai me reconstruir. Amém? Então que essa palavra encha tua alma. Lembrando que nós temos todas as lives no Spotify, todas as lives no YouTube. Você pode também acompanhar a gente e assistir e estar lá ouvindo a palavra de Deus. Aqui é uma obediência ao Senhor para que a gente tenha acesso à palavra todos os dias. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. E ainda hoje nós receberemos o presente de Deus. Crê? Curte aí e você já fala se você crê nisso, que eu creio também. Fica com Jesus.